Olá pessoal, mais uma grande satisfação estar com vocês aqui em mais uma videoaula. Hoje eu vou fazer 5 questões do Enem, lembrando para vocês não deixarem de dar o like aí no vídeo e seguirem o canal Ítalo Physique. Então, vou fazer hoje uma questão do Enem 2011, duas questões do Enem 2014, uma questão do Enem 2016 e outra questão do Enem 2018. Então, 5 questões no vídeo de hoje, vamos lá acompanhar, galera. Então vamos iniciar aqui com a questão do Enem 2018 sobre o conteúdo de ondas, certo? O ramo da física e ondulatória. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia de modo que provoca uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágio ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passa com velocidade constante igual a 108 km por hora. Primeiro dado aí, a velocidade ela é constante. Então, esse movimento ela é o que, gente? Lembrando de uma das nossas videoaulas, movimento uniforme, né? Que a velocidade é constante e a aceleração é nula. Sobre o sonorizador, com faixas, são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de. Então ele quer saber qual é a frequência de vibração do automóvel quando passa por esses sonorizadores, certo? A distância que separa um sonorizador, né, é de 8 centímetros. Então vejamos aí em relação às unidades, veja que está diferente aí, né? A distância está em centímetros e a velocidade em quilômetros por hora. Então nós temos que estabelecer uma igualdade aí dessas unidades de acordo com SI. Então a gente vai passar essa velocidade para metros por segundo. Passando para metros por segundo, nós vamos o quê? Dividir por 3,6. E esses 8 centímetros aí de distância, a gente vai passar para metro. E nós temos as alternativas aí. Letra A, a frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor é de 8,6 Hz. Letra B, 13,5 Hz. Letra C, 375 Hz. Letra D, 1350 Hz. Ou letra E, 4860 Hz. Tá bom? Então vamos lá para uma contextualização da questão para chegarmos à resposta. Né? A gente tem que ter um entendimento aí do conteúdo de ondas. Então vamos lá. O conceito aqui de ondas vai ser fundamental, certo? O que são ondas? Então, ondas são perturbações que se deslocam no espaço, transportando exclusivamente, certo, energia de um ponto a outro, sem transportar matéria. Então, isso é o que é uma onda, certo? Ou seja, qualquer tipo de onda que possa ser uma onda. E aí nós vamos ver alguns tipos de ondas aqui, certo? Porque, por exemplo, existem ondas de natureza mecânica, eletromagnética e gravitacional, certo? Então, quanto à sua propagação, nós podemos classificar 3 tipos de ondas, certo? Quanto à propagação, que é unidimensional, bidimensional ou tridimensional. E aí, tridimensional, essa onda estaria se propagando nas 3 direções, certo? Unidimensional, apenas uma direção, bidimensional, em 2 direções. Quanto à direção de propagação, elas são divididas em ondas transversais e longitudinais. Aí na figura você pode observar aí como é que se comporta a direção de vibração de uma onda e a direção de propagação, certo? Quanto à direção de propagação, essa onda pode ser uni, bi ou tridimensional. E quanto à direção de perturbação, né, ela pode ser transversal ou longitudinal, tá certo? Então, em relação às propriedades das ondas, é importante. Então, todas as ondas apresentam as mesmas propriedades: frequência, comprimento de onda, amplitude, velocidade e período. Veja que a questão ali estava querendo saber qual é a frequência. Então, nós temos que saber aí qual é a equação para se calcular a frequência. Beleza?
Nesta figura aqui, nós podemos observar as propriedades das ondas, certo? A primeira delas, por exemplo, é o comprimento de onda, que o comprimento de onda ele é representado por uma letra grega, lambda, e equivale ao espaço que as ondas percorrem até que realizam uma oscilação completa, certo? Então veja aí que na figurinha ele indica aí uma faixa de comprimento de onda, que seria a distância entre duas cristas. Então, acima da direção de propagação da onda, que é essa retinha aí vermelha, nós temos a crista e abaixo nós temos o vale. Então, a distância entre duas cristas ou dois vales em uma onda é justamente o seu comprimento de onda. O que é a frequência? A questão aí está querendo saber justamente o que qual é a frequência, né, de vibração do automóvel. Então, a frequência da onda ela é dada pelo número de oscilações que ela realiza a cada segundo, certo? Então, isso é frequência. A unidade para a frequência no SI é o Hertz. Já para o comprimento de onda é o metro, certo? No SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Veja que a frequência está diretamente relacionada com o período. A frequência é o inverso do período, assim como o período é o inverso da frequência. Então, o período de uma onda é o intervalo de tempo que ela leva para realizar uma oscilação completa. E aí nós temos essa equaçãozinha aí, o T maiúsculo igual a 1 sobre F. O T maiúsculo é justamente o período. A amplitude é outra propriedade importante que a gente pode visualizar aí a amplitude na figura, né? Que ela representa. Veja que é a distância entre a direção de propagação até uma crista ou um vale. Então a amplitude da onda está relacionada à sua intensidade. A amplitude é medida como a distância da posição de equilíbrio até a altura de uma crista ou de um vale. Então veja que essa retinha aí vermelha, que está mostrando a direção de propagação, ela também está aí perpassando por essa posição aí de equilíbrio, certo? Que é no meio da onda. E aí a distância entre essa posição de equilíbrio até a altura de uma crista ou um vale significa que é a amplitude, certo? Essa propriedade. E a última das propriedades é a velocidade da onda. A velocidade da onda do meio em que ela se propaga, certo? Se é um meio, seja a água, seja o ar, certo? Então, qualquer meio que essa onda se propagar, a gente pode calcular essa velocidade da onda. E a velocidade ela vai relacionar duas propriedades, que é o seu comprimento de onda e a frequência. A velocidade, então, vai ser o produto do comprimento de onda vezes a frequência. Certo? Frequência e comprimento de onda são grandezas, aí são propriedades da onda que são inversamente proporcionais. Ou seja, se você tiver uma frequência muito alta, significa que o comprimento de onda ali ele é baixo, certo? Então, são inversamente proporcionais aí o comprimento de onda e a frequência. Então a resolução aqui da questão, cada pulso sonoro é produzido no instante em que o pneu, cujo centro desenvolve velocidade de 108 km por hora, passando para metros por segundo, a gente vai dividir por 3,6, dividindo aí, nós ficamos com a velocidade de 30 metros por segundo. Passa sobre cada faixa do sonorizador. Como as faixas estão separadas 8 centímetros, nós temos o quê? Que a velocidade vai ser ΔS sobre ΔT, que o ΔT é justamente o período aí. E 1 sobre T é o quê? É frequência. Frequência é igual a 1 sobre T, já que o período é igual a 1 sobre S. E o período é o inverso da frequência. Pegando aí a equação da velocidade, nós ficamos ΔS, multiplicando aí a frequência, né? ΔS, no caso, 8 centímetros, que passamos esses 8 centímetros para metro, fica 8 vezes 10 elevado a menos 2, né? A velocidade nós temos que é de 30 metros por segundo, nós isolamos a frequência, então ficamos aí com a frequência de 375 Hz, beleza? Então a resposta aí da alternativa, letra C. Uma questão muito boa, essa questão do Enem 2016, também sobre ondas, que envolve as notas musicais. Então, as notas musicais elas podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto.
Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas, sendo a nota Dó a mais baixa e a nota Si a mais alta. Considerando uma mesma oitava, a nota Si é a que tem menor. Amplitude, letra A. Letra B, frequência, velocidade, intensidade ou comprimento de onda. Veja que nós estudamos todas essas propriedades aí na questão anterior, né? Todas essas propriedades aí das ondas. É uma questão simples que não requer muito tempo. Então, nessa escala diatônica, dentro de uma mesma oitava, a nota Si é a que tem maior frequência. Como a velocidade de propagação tem o mesmo modo, a nota de maior frequência ela vai ter o quê? Menor comprimento de onda. Porque nós vimos que frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Então a resposta, letra E, certo? Frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então a nota Si ela tem uma elevada frequência. Então, consequentemente, vai ter um baixo comprimento de onda. Enem 2014, aí questão também sobre ondas. Essa videoaula, basicamente todas as questões é sobre o ramo da física aí ondulatória, que é o estudo das ondas. Então, ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas do seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. Então, o fenômeno descrito é difração, refração, polarização, interferência ou ressonância. Então, todos esses fenômenos aí são fenômenos ondulatórios. Então, qual deles é o que caracteriza aí essa situação, né? Olha, das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. Então, que fenômeno descreve isso? A absorção de energia, né? Essa recepção dessas ondas eletromagnéticas. Tenho que falar para vocês sobre esses fenômenos ondulatórios. Então, quando uma onda se propaga e se encontra em certo meio, como um obstáculo ou uma superfície que separa duas regiões, esta interage com ele, o que gera alguns comportamentos específicos, que são justamente esses fenômenos ondulatórios, certo? Quando essa onda ela se propaga, né? Que a onda é uma perturbação que ocorre exclusivamente transporte de energia sem ocorrer o transporte de matéria, né? Que nós já vimos isso nesta aula. Então, os fenômenos aí ondulatórios, reflexão, refração, ressonância, polarização, difração e interferência. Lembrando aí que, com exceção da ressonância, todos os outros também são fenômenos o quê? Ópticos, que nós vimos em outra videoaula, tá certo? Então, basicamente aqui a gente vai contextualizar com o conteúdo de onda, certo? Com o movimento ondulatório. Então, a reflexão ela acontece quando a onda ela atinge uma região que separa dois meios e retorna, se propagando no mesmo meio anterior. Aí, por exemplo, na figura nós observamos, nós temos o raio de onda incidente, ele bate no meio 1, né? E ele é refletido no mesmo meio, certo? No mesmo meio 1. Então, desta forma, não há alteração na velocidade de propagação. Então, isso é uma característica da reflexão, que não ocorre alteração na sua velocidade de propagação, tendo em vista que essa velocidade ela vai depender apenas do meio. Então, se eles se encontram no mesmo meio, não vai ser alterada a velocidade de propagação. Nem na frequência, que só depende da fonte emissora. Então, a fonte emissora aí que vai caracterizar essa frequência. Belezinha?
Lembrando aqui na reflexão que o ângulo de incidência ele é igual ao ângulo refletido, certo? Esse é o que caracteriza também a reflexão. Estão no mesmo plano, são coplanares, ok? A refração acontece quando a onda atinge uma região que separa dois meios e a atravessa, passando a se propagar no outro meio. Então ela passa do meio 1 para o meio 2. Então observa aí justamente na figura que esse raio ele está passando pelo meio 1 e adentra o meio 2. Ele passa de A para B. Cada meio tem um índice de refração diferente, certo? Dessa forma, há alteração na velocidade de propagação, já que está em meios diferentes, o que gera uma alteração no comprimento de onda também, mas sem que haja alteração na frequência, porque a frequência ela vai depender exclusivamente da fonte emissora, certo? Cada meio vai ter seu índice de refração. O ar tem um índice de refração, a água tem um índice de refração, beleza? A difração, quando uma frente de onda encontra um obstáculo, esta reflete parte da energia da onda e transmite a outra. É por isso que conseguimos escutar um som emitido de um muro, mesmo estando do outro lado. Ou alguém gritando dentro de uma casa, alguém fora pode ouvir também, certo? Porque essas ondas elas contornam os obstáculos. E aí perpassam para as pessoas poderem ouvir, no caso, né? Se for um grito, enfim, dependendo de que onda seja essa, né? Nós vimos que as ondas elas se classificam em mecânicas, eletromagnéticas e também podem ser gravitacionais. O som ele é uma onda mecânica, certo? A polarização como é que acontece, né? A polarização de uma onda. Então, uma onda para ser polarizada, ela tem que estar orientada em uma única direção ou plano através da passagem em um dado meio, chamado de polarizador. Somente ondas transversais elas podem ser polarizadas, certo? As ondas longitudinais elas não podem ser polarizadas, ok? Então, polarizar uma onda significa orientá-la em uma única direção ou plano através da passagem em um dado meio, beleza? Ressonância, que vai ser importante, ó. Quando uma vibração externa com frequência próxima ou igual à frequência natural de vibração de um sistema é emitida na direção deste, o sistema absorve fortemente a energia dessa onda, aumentando a amplitude de suas vibrações. Nesse caso, ó, dizemos que o sistema está em ressonância. E graças à ressonância é que é possível estourar uma taça de cristal apenas com a voz. Você dá um grito e aí se uma das frequências que está sendo emitida aí nesse grito coincidir com a frequência natural da taça de cristal, ela vai quebrar. Uma situação também em relação aos soldados aí marchando em uma ponte. Se a frequência dessa marcha coincidir com a frequência natural da ponte, ela pode cair. E isso até já aconteceu, certo? Você pode dar uma pesquisada sobre isso. Ok? Então, a ressonância, uma faixa de frequência está coincidindo com a frequência natural de um meio. Ok? A interferência ela ocorre quando duas ondas se encontram e se superpõem. E aí nós temos dois tipos, a interferência construtiva, que vocês podem observar aí na figura, quando duas ondas se encontram em fase e elas se somam, estão na mesma fase. E a destrutiva, quando ondas que estão em fases opostas se encontram, certo? E ela ocorre aí uma interferência destrutiva, beleza? A resolução da questão aqui é bem simples, certo? A condição máxima de absorção de energia é a igualdade de frequências entre o aparelho receptor e a onda eletromagnética incidente. Certo? Então elas estão aí, essas frequências elas estão se coincidindo, certo? Elas são iguais. Então esse fenômeno é chamado de ressonância. Então a resposta da questão é a letra E. A frequência do aparelho receptor e a onda eletromagnética incidente, elas são iguais.
Então essa é a condição máxima de absorção de energia, a igualdade de frequências entre o aparelho receptor e a onda eletromagnética incidente, no caso aí da questão. Muito boa essa questão do Enem 2014, também sobre ondas. Vamos lá. Quando adolescente, as nossas tardes após as aulas consistiam em tomar às mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Klediak e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta. Ele possui o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica percentual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é a frequência, B, intensidade, forma de onda, letra D, amplitude ou velocidade de propagação. Então, nós temos aqui as propriedades das ondas também, certo? Então, nesse contexto apresentado na questão, a propriedade física das ondas que permite a distinção entre essas notas, né, pelo ouvido aí absoluto do personagem, está relacionada com qual propriedade, né? Com qual dessas propriedades físicas, com qual dessas propriedades das ondas. Bem, a qualidade fisiológica do som, que permite a distinção entre duas notas musicais emitidas por um mesmo instrumento, é justamente a sua altura, que está relacionada à frequência das ondas, que é justamente a resposta da questão. Então, sons mais altos ou agudos são aqueles cujas ondas sonoras apresentam maior frequência, ao passo que sons mais baixos ou graves são aqueles cujas ondas sonoras apresentam menor frequência. Então, dê uma pesquisada aí sobre sons de alta frequência e de baixa frequência relacionadas a sons agudos ou graves, tá bom? Então, dá uma pesquisada sobre isso, né? Então, resposta da letra A, frequência que está relacionada com a altura. A última questão de hoje, também muito interessante, vem do Enem 2011, certo? Então, ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como a ilustração da figura, né? Então, você tem aí a lâmpada, passa a luz por um buraco, né, que são os raios de luz, ok? Que é a figura aí que está sendo ilustrada na questão. Sabe-se que o som, dentro de suas peculiaridades, também pode se comportar dessa forma. Então, essa propriedade, né, das ondas, no caso o som, assim como a luz, tem um caráter ondulatório, né? E essa propriedade está relacionada com o fenômeno da difração, né? Que a difração é esse fenômeno em que as ondas elas estão contornando os obstáculos, né? Elas contornam os obstáculos. Então, em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto, que é justamente o fenômeno da difração, né? Então, na letra A, ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Ao gritar dentro de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Letra B. Letra C. Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Letra D. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando aquela que se afasta. Ou letra E. Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se quebre. Então, qual dessas alternativas aí está relacionada com o fenômeno da difração? Que é o que responde à questão. O fenômeno demonstrado na questão é chamado de difração da luz, né? Eu já falei para vocês que é esse fenômeno ondulatório, que as ondas
Elas contornam os obstáculos. Essa palavrinha é importante, contornar. E foi a partir dele que foi constatado o comportamento ondulatório da luz. E nesse experimento aí, um experimento muito importante de Marshall e Morley, e nesse experimento foi comprovado o caráter da luz quanto onda, que a luz ela tem um comportamento que pode ser como partícula ou como onda, que é o caráter dual da luz. Certo? Aí nesse experimento de Marshall e Morley foi comprovado que a luz tem um caráter ondulatório. Então, a alternativa mais próxima desse fenômeno é a letra A, onde o menino consegue ouvir o som através da difração que o mesmo faz nos contornos do muro. Né? Então, resposta letra A, gente. Foi uma grande satisfação estar com vocês em mais um encontro. Não deixem de dar o like aí no vídeo, de divulgar essas minhas videoaulas. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer aí nos comentários que eu respondo relacionados ao vídeo, ou dicas de questões ou de conteúdos. Certo, galera? Então, até nosso próximo encontro.